E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em umas regras que são super importantes no mundo jurídico, mas que nem sempre estão na cara. Vamos entender por que um processo judicial, em vários sentidos, parece um jogo. E qual é aquela regra de ouro que impede que tudo vire uma bagunça, a boa-fé. Para começar, já lanço uma pergunta no ar. Será que um processo é mesmo essa busca tranquila e pacífica pela verdade? Bom, a realidade, como a gente vai ver, é um pouquinho mais agitada que isso. E a resposta para a nossa pergunta vem daqui. Essa citação já entrega o ouro e define a nossa metáfora principal. O processo é sim um jogo, e entender essa dinâmica é fundamental para sacar como o sistema funciona de verdade. Mas, por que essa comparação com o jogo é tão certeira? É simples, porque no coração de quase todo processo judicial existe um conflito claro, com interesses totalmente opostos. Pensa comigo, é como um campo de batalha estratégico. De um lado tem o autor, do outro o réu. Cada um com seus objetivos que são o oposto um do outro. E os advogados estão ali para isso mesmo, para defender esses interesses e lutar pela vitória, e não necessariamente para colaborar de boa na busca por uma verdade abstrata. Ok, se o processo é um jogo com adversários, o que impede que ele vire terra de ninguém? A resposta é a regra de ouro que todo jogador precisa seguir, o famoso fair play, o jogo limpo, ou, no direito, a boa-fé. E o nome oficial dessa regra é boa-fé objetiva. Está lá bem claro no artigo 5º do Código de Processo Civil. Ela basicamente diz que todo mundo envolvido, juízes, advogados, as partes, testemunhas, todo mundo mesmo, tem que agir com lealdade e honestidade. É o manual de etiqueta do jogo judicial. E aqui está o pulo do gato, a palavra objetiva. Não se trata da intenção da pessoa, do que ela estava pensando. O que importa é a conduta, a ação. O sistema se pergunta o seguinte: essa atitude é o que se espera de alguém honesto e leal? É um padrão de comportamento, não de pensamento. Agora que a gente já sabe a regra principal do jogo, vamos ver como isso funciona na prática. A lei define várias jogadas proibidas, que são uma falta grave contra a boa-fé, e muitas delas têm uns nomes, em latim, para complicar um pouquinho. A primeira jogada proibida é o venire contra factum proprium. O nome é um trava-língua, eu sei, mas a ideia é bem simples. É proibido ser contraditório. Não dá que agir de um jeito, criar uma expectativa e depois, do nada, agir de um jeito totalmente oposto só para prejudicar o outro lado. E olha só esse exemplo, que ilustra isso perfeitamente. Imagina um juiz que nega um pedido para produzir uma prova, dizendo que ela não é necessária. Aí, lá na frente, na hora da sentença, ele decide contra essa mesma parte, com a justificativa de que faltou prova. Isso é um comportamento contraditório clássico, uma falta clara que pode até anular a decisão. A próxima jogada ilegal é a suppressio. Ela acontece quando alguém tem um direito, mas fica quieto por tanto tempo, sem exercer esse direito, que o outro lado começa a acreditar que ele não vai mais ser usado. Com o tempo, esse direito pode ser suprimido por essa inércia. Um exemplo perfeito disso é a tal da nulidade de algibeira. Algibeira é uma palavra antiga para bolso. É o seguinte: uma parte percebe um erro no processo, mas em vez de apontar o erro na hora, ela guarda no bolso para usar como uma carta na manga só lá na frente, no momento que for mais conveniente e prejudicial para o adversário. Isso é considerado o jogo sujo da pior espécie. Agora, o tu quoque, que em latim quer dizer você também, é basicamente a regra anti-hipocrisia. Ninguém pode cobrar do adversário uma regra que essa própria pessoa já quebrou. É o famoso quem tem telhado de vidro não joga pedra no do vizinho, sabe? Para exigir jogo limpo, é preciso jogar limpo. E aqui está um exemplo bem claro. O artigo 276 do Código de Processo Civil deixa isso explícito. A parte que dá causa a um erro no processo não pode depois se aproveitar desse mesmo erro para levar vantagem. É uma barreira contra a manipulação do sistema. Claro, não adianta ter regra se não tiver um árbitro para apitar e dar cartão, né? O sistema prevê punições bem claras para quem resolve jogar sujo. Essa tabela mostra as duas principais punições. A primeira é por atos atentatórios à dignidade da justiça. Pensa nisso como um desrespeito ao juiz, o árbitro do jogo. A multa pode ser bem salgada, até 20% do valor da causa, e o dinheiro vai para o Estado. A segunda é a litigância de má-fé, que é quando o jogo sujo é contra o adversário. Nesse caso, a multa, que pode chegar a 10%, vai direto para a parte que foi prejudicada. E para ninguém duvidar que o negócio é sério, a multa por desrespeito ao tribunal pode pesar no bolso.
20% do valor da causa, é uma punição bem significativa, pensada justamente para garantir que as regras do jogo e a autoridade do juiz sejam respeitadas. Então, depois de ver as regras, as jogadas proibidas e as punições, a gente chega na pergunta final. Por que, afinal, o jogo limpo é tão importante para a justiça? A resposta está toda aqui. A boa-fé garante que o jogo seja justo e equilibrado. Ela protege a confiança que a gente tem no sistema judicial e, olha, até ajuda os processos a andarem mais rápido, evitando manobras para atrasar tudo. Acima de tudo, ela impede que o direito seja usado como uma arma para prejudicar os outros. E a gente encerra com essa reflexão. O processo é um jogo de estratégia e ser um bom estrategista faz parte. Mas a boa-fé objetiva desenha uma linha no campo. A questão que fica no ar e que os tribunais precisam responder todo dia é: onde exatamente termina a tática inteligente e começa a deslealdade? Uma linha bem tênue, né?